Olá, boa noite a todos e todas. Começamos agora mais um Capital em Debate. Nesta noite com o tema Securitização, impactos da resolução CMN 5118 sobre as emissões de CRI e CRA. Vão estar conosco hoje Felipe Ribeiro, sócio-diretor do Clube FI, Daniel Magalhães, CEO da Virgo, e Arley Fonseca, presidente da Associação Brasileira das Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio, a ABCIA. Meu nome é Jeane Carvalho, sou diretora de redação da Capital Aberto e vou conduzir o debate nesta noite para falar de um dos temas mais importantes do momento, a securitização. Dados recentes divulgados pela Ambrima mostram que, em número de operações no acumulado do ano até setembro, metade foi produtos de securitização, incluindo CRI, CRA e também FDIC. Em volume de recursos, o valor naturalmente é bem menor, quando comparado às debêntures, o que também é um dado muito positivo, porque abre o mercado de capitais para empresas de pequeno e médio porte acessarem. Quem nos assiste pode enviar comentários, dúvidas pelo chat, que a gente reserva um tempo para interação com vocês. Vamos começar o debate desta noite com um panorama geral deste mercado, com dados trazidos pelo Felipe Ribeiro. Boa noite, bem-vindo, Felipe. Boa noite, Giane. Boa noite a todos. Uma satisfação aí. Estamos com quase 90 pessoas, né? Às 18 horas de uma terça-feira, assim, né? Impressionante, né? Muito legal. Eu vou fazer, então, um panorama, né? Da 518, da 5121 e da 5163, né? Que são as três vinculadas, né? As três resoluções vinculadas. Dar um pouco do conceito, né? Do que foi, como foi construído, né, o que impactou, né, de maneira breve aqui, e aí na sequência a gente entra no papo, né, entre nós aqui, tá? Então eu vou compartilhar a tela, daí vocês me avisam se ela está compartilhada, por gentileza. Apareceu aí? Está Show. correto. Então a gente tem, né, uma notícia, vamos dizer assim, né, uma surpresa no dia 1º de fevereiro, né, com a resolução 58 sendo postada, e inicialmente, né, sendo editada, né, que é a palavra correta, e inicialmente ela afetava somente os CRIs e CRAs, né, dado a redação aqui pela ementa original, e ela, bom, assim, ela abarcava tudo que eram operações, resumidamente, tá, de reembolso, né, e operações vinculadas, né, a instituições financeiras de maneira geral, tá. Então, não se tratava do CDCs na época ainda, né, eu vou explicar depois na sequência o que entrou, tá. E aí ele definia aqui, ó, como setor, né, do que seria realmente agro, o que seria imobiliário. Teria que ter uma receita ali de 2/3, pelo menos, né, para definir uma empresa realmente do agro, para definir uma empresa realmente do imobiliário, tá. E aí ele dava aqui um termo de parte relacionada, que na sequência, logo no dia 1º de março, então 2 meses depois, já foi editada a 5121, para, por exemplo, né, eu vou falar nomes aqui, tá? Então um CRA da JBS poder ser emitido, porque o que ele falava era de partes relacionadas, né? E aí a 5121 ela veio falando de controle, né? Então ele mudou o conceito para poder permitir que empresas que fossem do mesmo grupo, mas que, vamos dizer assim, né, fossem, numa estrutura mais horizontal, vamos dizer assim, né, que fossem empresas mais irmãs, né, então, do que realmente controladas, pudessem fazer a emissão, né, um CRI MRV, né, que tem o Banco Inter, né, um CRA da JBS, que tem um banco original, por exemplo, pudessem fazer emissões, e também tinham operações aí, vamos assim, mais com cara de financeiro mesmo, que foram as operações do BTG, né. E e aí a gente entra aqui, né, lá em agosto, né, então o que aconteceu? Veio o CMN, bloqueou, né, falou: "Ó, não pode, tá travado", e uma pessoa muito amiga minha até, né, muito inteligente lá no BTG, que fez, né, encontrou o caminho para poder fazer via um CDCA, né, e então encontrou uma solução, né, de um ativo isento para ser distribuído para pessoa física, e ela conseguiu fazer, se não me engano, foram 2, né, fez um, e aí no meio da oferta do outro veio a resolução 563,
então travando também os CDCAs no mesmo conceito que tinha vindo os CRAs, tá? Esse é o panorama geral. Eu não abordei todos os tópicos, porque senão a gente ficaria aqui só 1 hora só tratando disso, tá? Falei aqui em linhas gerais. Então, só recapitulando, né? Assim, a datação, né? 1º de fevereiro 518, 5121 dia 1º de março, e lá em 22 de agosto veio a 5163, fazendo referência às outras duas, tá? Incluindo o CDCA e todas as restrições equivalentes para o CDCA também. Tá? Então, é um breve panorama para a gente poder iniciar essa conversa aqui. Eu conto aqui, né? Pô, estamos aqui com 130 pessoas, com as perguntas das pessoas para a gente poder interagir aqui, né? E aí dá o pontapé, então, assim, né? E aí eu fui fazer o levantamento. Giane, Dani e Ale, fui fazer o levantamento. Peguei todas as emissões na mão aqui, a gente tem um sistema aqui, fui lá, peguei todos os dados e fui estudando, né? Vendo o tamanho do impacto que aconteceria, né? Se fosse exatamente 2023 com essa resolução aqui, né? E eu cheguei num número, né, que saiu em notícia, tal, né, falando que 50% das operações não sairiam, né, aproximadamente, né, em volume, 30% de quantidade, é isso? Aproximadamente isso. E, né, na mesma notícia eu tive a satisfação de ter o Dani dando uma visão um pouco mais suave do que a minha, né? E eu acho que é isso que é legal do mercado, né? Tem pessoas com visões diferentes e cada um toma as decisões com o que tem na mão, né? Então, eu fui uma das pessoas que fiz aquele levantamento, né? E porque foi o que eu vi, né? Então, para a gente jogar e né, iniciar a conversa, acho que é um jeito legal. E quero ouvir aí o Dani, o Ali também, tá? Eu vou passar a bola para os dois aí usando o seu gancho, porque de fato havia um certo pessimismo, uns mais suaves, outros mais pessimistas, mas a indústria se mostrou resiliente, seguiu crescendo com bons números. O que explica isso, Arley? Boa noite, bem-vindo. Oi, boa noite. O que eu ia falar era justamente esse, né? Quando saiu a informação dessa nova resolução, foi um susto no mercado. Vários estudos chegaram neste 50% de ofertas que não teriam saído, mas a verdade é que o mercado se adaptou, né? Teve um conjunto grande de operações que não sairiam por uma questão de ficou proibido operações de reembolso. O mercado se adaptou e passou a não alavancar em cima do passado e alavancar apenas em cima do futuro. Então isso foi corrigido. Sem falar que o reembolso ele era utilizado muitas vezes como é, como um auxílio, né? Você não necessariamente precisava colocar na estrutura reembolso, mas era aquele algo a mais, aquele um pedaço a mais na parcela para o devedor. Mas a verdade é que a previsão, se a gente entender que o último trimestre como funcionou nos últimos anos, que o último trimestre representa quase 40% do mercado, esse ano tem chance de nós quebrarmos todos os recordes de volume, emissão e tudo mais. Então eu acho que é um fato que prova que o mercado se adaptou, né? Agora, sem falar da situação econômica, cenário econômico, né? Taxa de juros que, por mais que ela está num viés de alta, mas ela está estável já há algum tempo, a necessidade de funding via mercado de capitais, o aprendizado das empresas acessando o mercado de capitais é uma crescente natural. Mas ainda existem diversas dúvidas, né? Ainda existem, por mais que a resolução é antiga, antiga no sentido, né? Já tem quase um ano, ainda existe no mercado dúvidas sobre interpretação dela e gente grande, gente importante que defende de um lado, gente que defende do outro. A gente pode falar um pouco sobre essas dúvidas aqui no que o mercado ainda tem e aquilo que não é dúvida, mas é desafios sobre essa resolução, né? Como por exemplo, tem operações no passado que foram feitas atendendo ou que hoje não atenderiam à resolução e elas de alguma forma precisam ser convolucionadas, precisam ser reestruturadas, né? E dado que a estrutura não pode mais ser feita, como é que é feito hoje? Como é que você reestrutura? Como é que uma assembleia aumenta um prazo de um eventual default, de uma operação que já estava nessa estrutura que não pode? Então tem alguns desafios, fora as dúvidas de mercado, que a gente pode debater aí no tempo, mas
vamos deixar isso para a segunda parte aqui da conversa. Obrigada, Daniel. Você, como representante da ala um pouco mais otimista lá, quando a resolução do CMN saiu, como é que foi a adaptação? Assim? O que que te convocava a achar que teria efeito, mas não tão grande quanto muitos divulgaram? Boa noite. Legal, boa noite a todos. Obrigado ao Capital Aberto pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Felipe e eu já compartilhamos pauta. Acho que Arley e eu, a gente nunca esteve junto, mas, poxa, a indústria é pequena, acho que todo mundo se admira, então muito legal estar aqui podendo compartilhar um pouco de opiniões, mesmo que divergentes, porém convergentes, porque a gente acredita, acho eu, no conjunto, no potencial do mercado de securitização para o fomento da economia brasileira, né? No final das contas, eu acho que o mercado de capitais ele se aprofundou muito como financiador da economia brasileira, principalmente em 3 segmentos super relevantes, que é o imobiliário, do agronegócio, da infraestrutura. E a minha perspectiva otimista naquele momento, ela advém do meu entendimento de que o mercado, essa entidade, né, ela nada mais é do que um conector entre demanda por capital e demanda por alocação de capital, né? E a grande força motriz do mercado são os investidores, né? Assim, não adianta uma empresa querer captar dinheiro se não tiver investidor interessado em alocar capital no risco, no projeto e na capacidade de pagamento dessa empresa. E aí, quando a gente fala da indústria de securitização como a gente ainda a conhece hoje, eu acho que ela tem bastante para evoluir, é uma indústria que passou a ter uma demanda cativa muito grande, né? De um lado, você tem a isenção fiscal dos papéis, que trazem uma demanda cativa muito grande nas pessoas físicas, principalmente aquelas de alto poder aquisitivo, e uma demanda que compete com os títulos bancários, né? Então a gente fala muito de CRI e CRA com LCI, LCA, com a LIG, mas existe essa demanda já instalada por títulos isentos para pessoas físicas, e é uma demanda que cresce todo ano, na pior das hipóteses, cresce CDI. Então é uma demanda instalada e crescente. E do outro lado, você tem os fundos, né, os fundos imobiliários de papel, os fundos imobiliários multissetoriais e os FIAGROS agora, né, que em 3 anos atingiram 40 bilhões de reais, que são fundos de capital perpétuo, que precisam continuar alocando o seu capital em produtos de securitização, nos certificados, no CRI e no CRA, e que também cresce, pelo menos, ao CDI. Então, a demanda está instalada, né? E se a demanda está instalada, tanto a atual quanto a perspectiva, o mercado ele vai encontrar meios de suprir essa demanda, né? E quando teve a resolução do CMN, a 518, eu acho que ela tem os seus motivadores, que eu não sei se a gente quer entrar muito nos porquês, eu acho que não cabe a nós, né? Mas fato é que ela existe, ela trouxe um freio de arrumação desse mercado, mas a demanda pelos produtos estava instalada, então o mercado correu para se adaptar e, de fato, suprir essa demanda com produtos com certificados imobiliários ou do agronegócio. E foi muito legal ver essa perspectiva, né, ver o que aconteceu. Então, no Brasil, a gente sempre teve uma presença muito grande de certificados, CRIs ou CRAs, com perfis muito corporativos, né? Então, é muito mais fácil vender para o investidor, principalmente pessoa física, o CRI do Itaú, o CRI da Natura, o CRA do Pão de Açúcar, porque são nomes que o investidor conhece, né? Então, o mercado supriu essa demanda com esses produtos, tivemos o freio de arrumação, e a partir de março, quando você olha para o perfil das operações que passaram a suprir essa demanda, você teve um crescimento muito bacana de operações para financiar shopping center, operações para financiar término de obra de empreendimentos residenciais, operações de loteamento, outras empresas da cadeia do agronegócio, principalmente, que, dado que a demanda existia, as taxas comprimiram, elas passaram a acessar o mercado, então as grandes usinas, as cooperativas, as agroindústrias. Então, foi muito bacana ver que, dado uma demanda instalada, o mercado se adaptou e supriu essa demanda, atingindo um dos objetivos, pelo menos, de melhor direcionamento deste capital para, de fato, a cadeia produtiva imobiliária ou a cadeia produtiva do agronegócio. Então, o meu otimismo, e eu vou encerrar aqui essa minha fala, o meu otimismo vinha muito ao entender a dinâmica do mercado de capitais. Você tem uma demanda instalada, eu tinha certeza
que os participantes de mercado se organizariam para supri-la com produtos e que a gente tem no agro e no setor imobiliário uma demanda de fato relevante por capital, então não seria difícil para o mercado suprir essa demanda. Ou seja, abriu espaço para vocês atenderem um outro público que talvez até por falta de braços vocês não tinham. É isso, mais ou menos, que eu estou entendendo? Acho que não é só falta de braço, concreto, né? Eu acho que teve o efeito de dado que tinha demanda e teve uma escassez de papel para grandes empresas que ainda não tinham testado essas águas, fez sentido testar. E para os investidores, dado que eles tinham interesse em comprar papéis isentos, ou os fundos tinham que alocar em papéis isentos, eles passaram a olhar de forma mais direcional para projetos, empresas e produtos desses dois segmentos econômicos, que foi aí os crescimentos que a gente viu nas operações de financiamento de logística, de financiamento de shopping center, de laje, de incorporação, de loteamento, de geração distribuída. Então, o capital chegou mais perto da economia de fato e não estava financiando nomes corporativos como vinha numa escala razoável até então. Perfeito. Dá para, além você está falando dos emissores, né? Do perfil do emissor, que foi basicamente o que o CMN acabou restringindo. Mas o tipo de operação, rentabilidade e prazo afetou de alguma forma? E para os três a pergunta. Ou ficou restrito ao tipo de emissor? Eu acho que o tipo, prazos e taxas, eu não acredito que tenha tido qualquer impacto, a não ser eventualmente riscos de crédito, né? Algumas empresas grandes que captavam no mercado em condições super favoráveis, elas não estão captando via esse tipo de ativo. Então, a questão de risco-retorno, ela continua, dependendo da oferta. O tipo da operação, sim, ela teve impacto, como o Dani bem comentou, que a gente começou a ver mais operações daquilo que o mercado de securitização nasceu para ver, que são operações pulverizadas. Nós começamos a ver essas operações corporativas, os famosos cribentures e crabentures, dando uma diminuída e entrando as operações pulverizadas, que é aquilo que a securitização nasceu para ser, né? Então, esses dois impactos, eles realmente aconteceram, sim. Agora, para retomar um pouco colocar os meus parceiros aqui numa outra discussão também, eu acho que vale comentar 3 pontos que eu considero que ainda são desafios ou dúvidas, né? Porque é engraçado um mercado tão grande como o nosso, quando sai uma resolução como essa, ainda ter dúvidas de interpretação. Então, todos esses eventos como esse é importante para ajudar a disseminar opiniões e cada vez mais ir acabando com essas dúvidas. Mas eu queria colocar 3 pontos na mesa aqui para discutir, né? Que são eles. Muitas vezes o órgão regulador ele mira numa coisa e acerta em outra. Nesse caso, aconteceu isso em alguns dos itens. Como, por exemplo, é muito comum uma incorporadora captar recursos na holding, descer para as SPS para ela poder gastar os seus recursos, fazer os seus investimentos nas SPS. Isso não é considerado não é para todos os efeitos uma operação com partes relacionadas, né? Operações com partes relacionadas que tentou se evitar eram operações que um mesmo devedor era do mesmo grupo econômico do credor, né? Para você simplesmente estar criando um lastro em vez de securitizar alguma coisa que já existia. Ou evitar o reembolso, né? Como foi a ideia, ou as operações de instituição financeira, porque afinal de contas elas têm outros acessos, não precisa desse acesso incentivado para captar recursos. Mas acabou que ao colocar partes relacionadas como um todo, você dificultou a vida de uma incorporadora que tem diversas SPS captar o recurso na holding e depois descer esses recursos para as SPS, diminuindo assim o seu custo de captação. Eu acho que não era a ideia quando foi feito o texto, mas acabou que você mirou numa coisa e acertou nisso. Então esse é um desafio para ser eventualmente discutido ou melhorado. O outro desafio é a questão que a gente está acompanhando. O segmento de agro tem algumas empresas entrando em RJ, segmento de incorporação, a mesma coisa. As operações, elas muitas vezes são estruturadas, elas têm as suas particularidades. É comum
quando a operação chega no final, ela tem algum tipo de discussão, a obra atrasou 6 meses. Bom, se a obra atrasou 6 meses, eu vou precisar prorrogar o prazo da minha oferta por 6 meses. Mas se a emissão foi feita dentro de regras que hoje o CMN não permite mais, a 518 não permite mais, eu não posso mais prorrogar esse prazo em função de um atraso de obra que seria natural os investidores se juntarem e prorrogar o prazo. Então, esse é outro desafio que o mercado está tendo demais, com empresas que estão pré-entrar em RJ, obras que poderiam ter algum tipo de atraso, ou qualquer situação, que às vezes prorrogar o prazo da oferta é muito mais interessante do que você decretar um vencimento antecipado ou antecipar a dívida. Quando o texto veio, qual que era a ideia? Bom, se a empresa captou de um jeito que hoje eu não quero mais, o CMN não quer mais, a ideia é, eu não vou deixar ele arrolar a dívida como se estivesse fazendo uma nova oferta só para não pagar. Aí faz todo sentido, mas não é o caso em muitas das emissões. Em muitas das emissões você precisa prorrogar por outros exemplos, como eu acabei de citar. E, por fim, uma dúvida ou uma condição que ainda permanece no mercado é a questão dos seguros e da fiança, né? Até quanto toda operação que tem qualquer tipo de seguro ou fiança está proibido, porque é uma instituição financeira que está dando, então ela tem a retenção de risco por parte dela, ou, na verdade, o seguro e fiança era só para as próprias empresas, né, para as próprias instituições financeiras, e quando envolve terceiros, né, quando você está dando seguro para terceiros ou fianças para terceiros, isso não deveria ter qualquer impacto nas ofertas. Então, acho que hoje, na minha análise, eu não esqueci de nada, e aí Daniel e turma pode me ajudar, se eu não esqueci de nada, acho que são esses os 3 pontos que ainda geram dúvidas ou que ainda precisam ser melhor trabalhados, não só pelo mercado, como, eventualmente, pelo Conselho Monetário, né? Daniel, esse tipo, por exemplo, a primeira aí citada pelo Arley, relacionando a partes relacionadas em holding, né, de imobiliário, chega até vocês esse tipo de dúvida? É algo que impacta e que causa receio das imobiliárias ou das incorporadoras em pensarem na emissão de um CRI? Olha, a gente tem feito bastante operação no mercado e, particularmente, a gente não tem vivenciado muito essa discussão se essa estrutura, onde é uma holding captando para alocar o capital na sua subsidiária, estaria permitido ou não. Então, acho que essa... E eu tento sempre racionalizar pela lógica, né? Apesar da interpretação, como é lei, como é uma autoridade, né? Vale a letra fria, eu tento sempre racionalizar um pouco pela lógica, né? Então, eu acho que e a ABCIA tem feito esse trabalho, né, capitaneado aí pelo Arley, pelos diretores da ABCIA, de provocar tanto a CVM, quanto a Ambima, quanto o CMN e o Ministério, de aperfeiçoar a redação e o entendimento, mas acho que a lógica deveria ser superveniente, né? Então, acho que o que buscou-se evitar era a criação de um lastro entre partes relacionadas para viabilizar uma captação, principalmente num segmento de uma empresa num segmento fora do objeto imobiliário ou do agronegócio. Eu acho que isso a gente vai superar rápido, seja como convicção de mercado, seja com posicionamento claro do CMN sobre o assunto, porque acho que a lógica deveria ser entendida, né? A questão das fianças e dos seguros, eu também concordo com o Arley, eu acho que mirou num lugar e acertou em outro, porque a natureza de diversas operações, tanto imobiliária quanto do agronegócio, elas precedem de um seguro para colateralizar alguns tipos de risco. Então, você inviabilizar as emissões por estar trazendo uma garantia para o investidor, na minha opinião, também é algo que a gente vai conseguir superar. E a terceira questão, qual que era, Arlen? Só para me recapitular. Era a discussão de prorrogação de prazos em função do encerramento de oferta. Essa eu acho que é a mais singular dos pontos, porque, de fato, cabe mais interpretação, menos lógica na minha cabeça. Assim. Faz sentido, eu brigaria junto com a BCIA por esse ponto, mas é uma nuance mais cinza. Mas tem um outro ponto que a gente não comentou aqui ainda, dentro dessa questão de ter se mirado num lugar e acertado em outro, que ficou curioso para mim,
mas a gente está trabalhando como mercado dentro dessa hipótese, que é, hoje, uma empresa aberta de um segmento uma empresa aberta, tá, uma SA de um segmento que foi vetada a emissão de papéis, ela capta mais caro do que uma empresa fechada. Porque, afinal de contas, a empresa fechada não necessariamente ficou com a restrição de captar via um CRI, um CRA. Então, um exemplo é um supermercadista não listado capta mais barato do que o açaí ou o pão de açúcar, por exemplo. Então, a gente ficou com esse ponto aí diferente para avaliar também. Só um minutinho, pessoal. Claro. Arley, só um comentário, na verdade, um esclarecimento. Você vê, do ponto de vista do CMNE, imagino que a ABC tem tentado um posicionamento formal para esclarecer esses pontos. Tem espaço para isso? Como é que a gente olha em perspectiva para o que é dúvida, né, que você está pontuando? Tem sim, tem bastante espaço. Inclusive, na semana retrasada, a ABCIA teve no Ministério da Fazenda, tendo reunião com alguns secretários, e colocado esses pontos, eles entenderam. Aparentemente, na reunião, eles ficaram de voltar a estudar dentro de casa. Nós já mandamos material para eles para ajudar no subsídio dessas informações, mas pode ser sim que nos próximos dias venha alguma explicação, ou junto aí da CVM também, em conversas junto do CMM, mas está andando. Todas essas dúvidas estão andando, e eu vejo sim espaço para a gente reverter algumas delas. Felipe, A do seguro e fiança, eu acho que é a mais fácil, eu acho que da gente reverter. Acho que essa dúvida é uma questão de conhecimento, e a gente promulgar conhecimento, como estamos fazendo aqui, evitando operações. Os seguros para terceiros deveriam estar valendo, né? O que não pode é você fazer para, no fundo, uma instituição está captando, uma instituição financeira, ou essas empresas que estariam impedidas, né, por questão de tamanho, ser capital aberto ou não ter a questão dos terços. Esse é o que está mais fácil de andar. Os outros dois, um pouco mais difícil, mas eles entenderam que vale a pena debruçar, e eventualmente vem alguma alteração aí nos próximos dias. Felipe. Eu caí aqui, a internet do escritório caiu, desculpa, tá, gente? Do que eu acompanhei aqui, né, assim, que você estava falando agora, né, só a própria 5121 e a própria 5163 mostra, né, o interesse do CMN como um todo, né, tanto o Ministério da Fazenda quanto o Banco Central, em ter uma conversa. Porque a 518 ela veio de uma maneira, e na sequência, né, exatamente 2 meses depois, no caso, como fevereiro tem menos dias, então menos de 60 dias depois, veio já uma resposta, vamos dizer assim, atendendo a pedidos do mercado, né. Então, dando uma abrandada no nível de freio de arrumação que tinha sido, né, então dando uma abrandada. Então, dentro daquilo que a gente falou no início, eu vejo que também tem isso, tá, Giane, assim, tem a questão das próprias, securitizadoras, originadores, distribuidores, coordenadores, estruturadores e os próprios investidores terem olhado para outros tipos de papel, mas também tem um freio, assim, né, pô, o cara puxou o freio lá em cima, né, aí ele deu uma, né, soltou um pouquinho, né, aí veio a 563, O puxou de primeiro foi o novo. grito mais alto do mercado, né? Aquelas grandes empresas que, de alguma forma, tinham instituições financeiras atreladas, como você mencionou na sua abertura. Essa foi o primeiro grande grito do mercado, né? Para empresas como MRV não parar de captar. Afinal de contas, estamos fomentando grande parte do mercado habitacional aí, de classe de classe B, C e D, assim por diante. Então, esse o primeiro grito foi bem escutado. Agora, o segundo grito, aí depois veio do CDCA, que foi, pô, vocês deram um jeitinho? Não, esse jeitinho não vem, não vamos abrasileirar o negócio. E agora deve vir uma terceira aí ajustando essas dúvidas quanto à convolução, ou a prorrogação dos prazos de vencimento para alguns tipos de oferta, quanto a seguros e quanto a partes relacionadas, que não é uma questão
partes relacionadas não é tão preto no branco assim, né? Tem que entender um pouco melhor o que é isso. Pelo menos Qual para que é quando a, o dinheiro entra em cima e vai para as empresas de baixo para continuar fazendo sua atividade fim, no final das contas. qual que é Aí a eu acho que proposta da ABC aí, especificamente para a prorrogação da emissão do prazo final da oferta? Qual que é a proposta de vocês? A proposta é a nossa proposta é para evitar aquilo que ela quis não evitar as operações que tenham vínculo com instituição financeira, né? Que teriam outras fontes de capital. Operações que foram originadas por uma questão de reembolso, que são empresas do segmento middle, pode até ser empresas de capital aberto, mas ela não foi captada com o objetivo que era esse que o CMN quis de dar outras alternativas de funding, para que pelo menos essas operações, esse exemplo de um atraso de obra, qual é o sentido de eu não poder postergar a oferta porque uma obra atrasou, se na origem eu financiei o reembolso dos primeiros meses, como é num plano empresário, né? Porque essas operações de financiamento de obra que estão crescendo muito no mercado, elas vêm para concorrer, vêm para brigar com as operações de financiamento de obras de gestão financeira, né, o famoso plano empresário. E no plano empresário, quando você entra para financiar, você financia não só a obra futura, mas você financia algo que já foi gasto quando o empreendedor chega ali naquele momento de tomar os recursos. Então, acho que o meio do caminho é o pleito que a Ambima levou e é o pleito que a BCIA, perdão, levou e está brigando para pelo menos ajudar essas empresas do middle a não ter uma vida difícil e não decretar um vencimento. E a gente sabe que decreta um vencimento numa operação média para essas empresas acaba virando uma avalanche de problemas aí. Não é esse o objetivo. Acho que não era esse o objetivo do CMN. Daniel, você queria falar? não, eu ia fazer um ponto aqui que eu acho que nós, como participantes de mercado, a gente tem que reconhecer o interesse genuíno, pelo menos estou falando no meu nome aqui, do regulador, da CVM, de fato expandir o mercado. Tá? Então, assim, para quem está ficando um pouco mais experiente, acho que eu, Felipe, Arley, a gente tem aqui pelo menos, né, 15, 20 anos de mercado de securitização. E se a gente voltar lá em 2001, 2005, eu comecei em 2007, cara, o mercado tinha muito menos possibilidades do que a gente tem hoje. A gente teve como participantes de mercado sempre um diálogo muito aberto com o regulador, com o CMN, com o Ministério, e a gente vem conquistando espaço, tanto no financiamento dos clientes, quanto nas possibilidades de financiamento desses clientes do agronegócio e da cadeia imobiliária. E o que eu sempre senti foi essa abertura. Fala, poxa, demos um passo, tentativamente os passos são discutidos, principalmente quando a gente está falando de CVM. Eu acho que você tem as audiências públicas, você tem bastante diálogo, né? E óbvio que tem que conciliar diferentes tipos de interesses que existem na indústria. E mesmo quando você fala do CMN, que trouxe uma resolução, assim, ela foi minimamente esperada pelo mercado, né? Aquela coisa, a gente sabia que vinha alguma coisa, e quando veio, houve espaço para a gente também levar. Afinal de contas, existe uma distância razoável, né? Não vou dizer nem grande nem pequena, entre o regulador e como a coisa está acontecendo na prática, e eles se mostraram super abertos. A gente vai ganhar todas as batalhas? Não vai. E teve um objetivo por trás, né? Teve um interesse, um objetivo por trás das resoluções, mas uma vez que não atrapalhe esse objetivo, eu acho que a gente tem sempre muita abertura. Acho que a ABCIA se fortaleceu muito nesse processo, né? É a primeira associação, né, que leva, né, as securitizadoras e leva. Acho que hoje a representação do mercado da ABCIA é 80% das securitizadoras. 85% em termos de volume. Então a gente troca muito, a gente levou um pleito muito alinhado, e o Arley teve lá na semana passada, ou retrasada, e acho que sentiu muita abertura. Então, acho que para quem está nos ouvindo aqui, faz parte de um amadurecimento de mercado, tá? Tanto a criação de novos produtos, quanto o freio de arrumação, quanto esse ajuste depois do freio. Acho que está super dentro da dinâmica possível do mercado. Acho que a palavra aí, freio de arrumação e a criação de novos produtos. Isso é uma coisa interessante a se comentar aqui também, porque às vezes o mercado se acomoda, né? E esse tipo de resolução vem para a gente pensar e para
fazer com que o produto ele evolua. Então, as operações de shopping center, no passado, por uma questão de facilidade, se fazia, acho que o pessoal que está aqui na live deve conhecer o termo, né? Se fazia muita operação de locação intragrupo, uma operação Zé com Zé, fazia um contrato de locação com partes relacionadas só para não poder securitizar os contratos de aluguel, que era muito complexo, ou porque você não tinha a revolvência no imobiliário, e a revolvência era só no setor do agronegócio. E por uma questão de acomodação, o mercado ele foi por muitos anos desse jeito, o mercado de shopping. E com a resolução, o mercado falou: opa, não é que eu não vou deixar de fazer operação de shopping, não. Nós tivemos uma conquista da 14.430, permitiu a revolvência não só agora em agronegócio, como no setor imobiliário. Então o mercado começou a fazer a operação de securitização de shopping como ela nasceu para ser, em cima dos recebíveis, em cima de compra de recebíveis futuros de locação, né? Então forçou a gente a pensar, a trazer uma estrutura mais lógica, com menos risco de crédito concentrado, mais pulverizado, o que facilitou levar para o mercado de investidores, como o Dani abriu aqui, falando que esse mercado está aí, ele está comprador, então a gente precisa levar ofertas bem estruturadas, né? Então, às vezes, essas travas, que pode parecer uma trava, elas vêm também para destravar outras estruturas que potencialmente podem ser melhor do que as estruturas que já vinham sendo feitas. Eu vou ler uma pergunta que chegou pelo chat e passar ela para o Felipe, que é uma pergunta do Luiz Henrique sobre os COIs de crédito. O quão concorrentes são os novos COIs de crédito para os CRI e CRA? Bom, essa é super sua, Felipe. Depois eu queria ouvir o Arley e o Daniel também sobre o tema. Que maravilha, né? A resolução dos COIs de crédito é a 5166, né? Ela está aí nesses últimos 12 meses, é uma das que mexeu também no mercado, né? Junto com essas e outras, né? Tem resoluções da CVM também, tá? Eu vou ser breve, tá? Assim, nessa resposta, mas eu vou falar alguma coisa assim. Eu não vejo que inicialmente sejam concorrentes, tá? Do ponto de vista do que o Dani falou e do que o Arley falou, né? A gente tem hoje uma base muito grande de compradores de CRI/CRA muito bem estabelecida, né? Que são os fundos e os fundos imobiliários e os fiagros, né? E hoje eles não têm permissão para poder comprar esse COI, né? Esse COI de imobiliário, esse COI do agronegócio, né? E esses produtos eles também não são isentos, né? Então eu vejo que é uma possibilidade para os bancos poderem fazer algum tipo de emissão, né? Já está autorizado, né? Mas eu vejo que sim tem uma restrição de bolso, né? Que é o que manda no mercado, né? Se tem capital, tem produto, tem saída, né? Mas tem uma restrição de bolso que as pessoas físicas não teriam interesse por não ter isenção, né? E os principais compradores, que são os institucionais, eles não comprariam porque eles nem podem hoje pelos regulamentos comprarem, né? Então vejo que inicialmente não, tá? Mas eu tenho bastante coisa para falar do tema, né? Não vou ser bem objetivo aqui, tá? Eu acho que o Felipe fez um recorte desse assunto, né? Porque o COI de crédito ele permitiu muito mais coisas além desse. Eu acho que é o objeto de outra live. Mas quando a gente olha para esse recorte, né, eu tendo a concordar com um impacto limitado, né? Principalmente em função da demanda cativa que a gente tem hoje na indústria de securitização. Tá? Então, hoje eu vejo o COI de crédito, da forma como ele foi pensado hoje, muito mais uma concorrência para gestores de crédito, né? Não necessariamente gestores de estruturados, de fundo imobiliário ou de fiagro, porque você passa a ter um produto bancário, né, emitido por instituições financeiras que pode empacotar carteiras de crédito. Então ele concorre muito mais com um fundo de crédito do que necessariamente com o mercado de securitização, né? Por outro lado, no momento que a gente tiver uma indústria de securitização do que eu chamo de alta frequência, porque hoje a indústria de securitização é de baixa frequência, né? Um ativo lastro, uma carteira de longo prazo lastro, um imóvel lastro, né? Um devedor. Quando você passar a ter securitização de alta frequência, que hoje a gente tem nos FDICs, tá? Acho que você tem nos FDICs muito mais securitização de alta frequência, que é aquela que tem um monte de CCB pulverizadinha, um monte de nota comercial pulverizadinha. Esse segmento de alta frequência
é o que deu origem a alguns produtos nos Estados Unidos. O Felipe colocou isso em um artigo na própria Capital, né? Os Asset-Backed Securities, ou Collateralized Loan Obligations. Esses sim são produtos que podem ajudar os bancos a otimizar suas carteiras de crédito, porque são produtos que têm alta taxa, então se ele precisar pagar uma remuneração não isenta para o investidor, está tudo bem, e você vai colocando pacotes estatísticos ali dentro, que deveriam trazer uma melhor relação de risco-retorno. Então a gente foge um pouquinho do espectro aqui da nossa conversa. Eu acho que os COIs de crédito, eles ainda não são, por uma série de motivos, concorrentes com a indústria de securitização, principalmente pensando em CRI e CRA que a gente tem hoje. Mas, de novo, é uma expansão de produto. É uma expansão de produto com cativo emissor? Mas essa é a dinâmica que a gente vive no Brasil há muito tempo, né? Que é o mercado financeiro e o mercado de capitais. Criou-se um produto que o mercado de capitais não pode usar. Então, é um novo produto de alavancagem para o mercado financeiro. E está tudo bem, porque a demanda por crédito no Brasil ainda é muito grande. A gente ainda tem muito espaço, então dá para todo mundo participar de uma forma ou de outra. Vocês deixaram pouca coisa para eu comentar, eu acho que é isso. Eu vou colocar, na verdade, uma visão, então, um pouco otimista para o lado do CRA e do CRI. Eu vejo que hoje operações de pequeno volume elas são muito difíceis de ser colocadas no mercado, tanto porque existe um custo de estruturação, mas muito porque existe um custo de distribuição. O esforço de venda de um papel de 3 milhões de reais, ele é muito similar a um esforço de venda de um papel de 200 milhões de reais. Então, o COI, de alguma certa forma, ele também permitiu você securitizar CRIs. Por que não uma instituição financeira pode passar a ser como se fosse uma barriga de diversos CRIs pequenos para depois fazer um COI de CRI e levar isso para o mercado? Pode ser uma solução no futuro para diminuir, para captar para empresas de menor porte que hoje não captam. A questão que eu estou colocando aqui é mais uma visão de que pode ter pode ter coisas boas vindo aí para o nosso mercado, mas no final concordo totalmente com o Dani. É mais um produto para o mercado, é mais um produto para os investidores tentar ter aí as suas opções de investimento. Mas ainda é muito novo, não ouvi falar de ninguém que já está pronto para emitir, está todo mundo discutindo, então a gente ainda vai ter algumas lives para falar sobre o COI no futuro. Só uma dúvida, tudo bem assim, o COI é um produto bancário, mas securitizar é algo de securitizadora, né? Que é regulação CVM. Não caberia a CVM olhar para isso também, para essa nova estrutura de COI de crédito? Porque ele fica meio misto ali, ou não? Eu estou errada nessa visão. Vou aproveitar que eu já estava com a mão levantada, tá? Aí depois vocês falam também, tá? Eu vou só falar assim, tá? Antes dessa resposta, tá? Resumo, tá? Da história. Quem trabalha com securitização, fundo imobiliário, Fiagro, não pode ter preguiça de estudar. Ou de ter alguém que mastigue as resoluções, porque a gente está vendo nos últimos 30 meses a quantidade de resoluções novas que saíram, atualizações dos fundos, né? Então, assim, é tanta coisa, né? Que dá para fazer uma live dessa quase por mês, né? Porque sempre tem uma coisa nova, né? E aí, indo nessa pergunta, tá, Gianni? Assim, a securitização em si, tá? Em si, o conceito de securitização é traduzir ativos não líquidos em ativos líquidos para investidores, né? Transformar um recebível num título que possa estar na mão de um investidor. Então, quando a gente trouxe para o Brasil a securitização, a gente fez desse jeito. E que eu acho que é um jeito muito bom, tá? Eu, sinceramente, gosto muito do jeito que a gente faz securitização aqui no Brasil. Acho que, inclusive, ele tem mais benefícios do jeito que, vamos dizer assim, né? O pai da criança lá nos Estados Unidos fez, tá? Que a gente tem aqui uma estrutura bem sólida, né? E então, sim, tá? Eu vejo que a CVM ela tem responsabilidade sobre os valores mobiliários, independente eles quais sejam. Se for ter um COI de CRI ou um COI de recebível imobiliário, que seja um valor mobiliário, ou seja, tenha distribuição efetivamente, a CVM ela tem
já está dentro do escopo dela, tá? Já está, não é que vai estar, já está dentro do escopo dela. Perfeito. Tem uma dúvida aqui enviada pelo Leonardo Sacavém Mazon. A proibição de reembolso de despesas afeta quais tipos de operações especificamente? Ele pede para vocês darem algum exemplo. Quem quiser responder, fica à vontade. Vai lá, Arley, para você não ficar por último. Não, tudo bem. Eu acho que tem algumas operações que são mais óbvias, né? Então, o mercado, numa operação de financiamento de uma construção, de um empreendimento imobiliário, é muito comum a incorporadora chegar no momento de querer tomar o seu financiamento quando ela já gastou 20% naquela obra, já gastou 30% na obra, e você, quando vai tomar recursos para financiar, você não precisa necessariamente tomar recursos apenas para concluir aquela obra para os 70% restante. Você pode também tomar recursos da parte que você já investiu. Então, esse seria um reembolso de gastos feitos, né? O mercado, por muito tempo, a questão de locação, o mercado captava muito recursos com a locação de imobiliária, de qualquer imóvel nos últimos 24 meses. Tudo que você teve de despesas imobiliárias nos últimos 24 meses, você podia transformar isso num financiamento futuro para pagar no longo prazo uma coisa que você já gastou nos últimos 24 meses. Eu acho que, basicamente, o reembolso ele tratava esses dois segmentos. E aí, quando estamos falando de incorporação, pode ser de galpão, pode ser de incorporação, pode ser da construção de um shopping, de lajes. Eu acho que qualquer tipo de construção, quando o tomador vai tomar o recurso para construir aquilo, eventualmente ele já gastou alguma coisa, e esse alguma coisa que ele já gastou podia ser reembolsado e financiado junto com a obra, junto com o custo futuro. Acho que esse é o grande princípio aí do que foi proibido. Ainda vale o futuro, o que não vale agora é captar para aquilo que você já gastou nos últimos 24 meses, como valia até então. E eu acho que só para fazer um comentário, né, assim, o mercado ele vai absorvendo e ele vai aprendendo com diferentes segmentos da indústria, tá? Então, de onde que a gente emprestou na indústria imobiliária e na indústria do agronegócio essa questão do reembolso dos últimos 24 meses? A gente pegou emprestado do mercado de debêntures de infraestrutura, onde lá saiu na criação do produto essa permissão de reembolso de 24 meses. Então, eu lembro quando a gente começou a pensar como indústria, tá? Nos CRIs e nos CRAs que envolvessem algum tipo de reembolso, falar, cara, legal, mas por quê? Porque tem uma indústria de debêntures de infraestrutura que nasceu com permissionamento de reembolsar os últimos 24 meses, e a gente trouxe essa analogia para o segmento de securitização imobiliária e agrícola, e a gente recebeu o ok da CVM, a gente recebeu, né, a gente foi permitido a nós atuar dessa forma, e aí houve essa mudança de entendimento, mas no final das contas é um pouco do que o Arley falou, muitos projetos o empreendedor já incorreu em gastos, e no momento que entra o financiamento, se o perfil de crédito, se as garantias comportarem, nós não entendemos naquele momento que a gente não teria óbice, não teria obstáculo em incorporar ao valor de financiamento os mesmos 24 meses da debênture de infra. E fizemos isso por 5 anos, talvez. E aí agora veio essa correção de rota, que para o produtor, para o incorporador, para o tomador do agronegócio, não impede ele de fazer novas captações, né? Tanto que o mercado se expandiu. Mas acho que para o ciclo, principalmente o ciclo imobiliário, é algo que eu acho que não contribuiu muito. Mas ok, estamos respeitando e vamos embora. Mirou no que viu e acertou o que não viu, né? Porque eu acho que ele mirou na questão dos aluguéis. Puta, o cara tá captando recursos em cima dos aluguéis que ele já pagou, não é bem um financiamento de alguma construção futura, né? De um gasto futuro, mas me acertou o que não viu, que foi evitar essas construções, né? Pelo menos a incorporação, e o que já funciona. Afinal de contas, plano empresário, quando o incorporador chega para financiar a sua obra, ele sim pode financiar até 100% dos custos já incorridos, depende do apetite da instituição financeira, né? Pode financiar até o terreno, né? Pode financiar até o terreno que ele já comprou, que já está no ativo da empresa.
O Germano Gonzaga Lima do Vale tem também uma dúvida aqui que pede para vocês esclarecerem. A normatização das debêntures incentivadas, para quem pode emiti-las, deverá ocupar satisfatoriamente as chamadas cribentures ou crabentures, ou ela ocupa outra fatia de mercado? Posso ir? Vai lá, Fê. O que que acontece, tá, Germano? As debêntures incentivadas, elas são de um outro tipo de produto, né, outro tipo de financiamento, né, então mais ligados à infraestrutura, tá. O que pode ter acontecido na sua pergunta, não sei se foi isso, tá, é que houve recente, né, uma nova lei, editando a lei 12.431 e incluindo novos tipos de debêntures, né, que é a debênture de infraestrutura não, eu não sei qual que é o nome exato. É infraestrutura mesmo. Isso. E que ela, né, ela vem com outro foco, né, do que as debêntures anteriores, tá. Então, vamos dizer assim, né, o espaço ele existe, a diferença é que essa nova debênture, o tipo de incentivo fiscal é diferente, tá, para o investidor, tá. Mas, de toda maneira, minha visão, né, é que o CMN ele está tentando justamente evitar esses cribêntures e essas crabêntures, né, esses crabêntures. Então, no final do dia, né, é um tipo de emissão focada em um tipo de emissor que não entrava aqui no CRI e no CRA, tá? Então, são não só fatias diferentes de mercado, mas são devetores diferentes e com incentivos fiscais diferentes para os investidores. Tá? Então eu entendo que ele Ele- confirmou aqui, né? Ele É, confirmou. uma curiosidade, assim, vamos tirar a parte da isenção, né? Mas essas debêntures de infra, uma debênture, ela pode ser um lastro de um CRI ou de um CRA ou de um CR, como está tendo muito ultimamente no mercado. Então, quando ela é uma debênture de infra, ela passa a carregar a isenção aí para o mercado para também incentivar a infra. O que para não só para não falar a mesma coisa do Felipe, uma curiosidade que a BCIA tá tentando aí lutar no mercado, é porque normalmente as empresas que conseguem ter acesso a essa estrutura de debêntures de infra para conseguir captar com isenção de recursos são grandes empresas, que também têm outras fontes de capital, outras fontes de recurso, né? Não é simples você emitir uma debênture de infra e depois você fazer a distribuição no mercado. Então você não pode fazer uma oferta de 3 milhões de reais para fazer isso. Normalmente são operações muito mais volumosas. Assim, como eu disse, a securitizadora poderia capitanear isso, mas se isso virasse um CR, você perde a isenção. O que nós estamos pleiteando é o seguinte, gente, por que que eu não posso pegar uma debênture de infra, securitizar e manter a isenção da debênture de infra depois que ela passou para um CR? Por quê? Porque eu posso fazer aquilo que a securitizadora nasceu, empacotar um grande número de emissões e, eventualmente, pulverizar essas ofertas. Então, por que não? Empreendedores que vão ter recursos de infra, mas que precisam de 1, 2, 3 milhões, eu empacoto isso 5, 6, 7 empreendedores num único CR para fazer o esforço de distribuição. E carrego junto com isso a isenção fiscal, o que hoje não poderia, mas não tem muito sentido, né? Acho que a lógica deveria manter. Se o lastro tem isenção, o produto que resulta daquele lastro deveria também continuar com a isenção. E assim a gente poderia fomentar o mercado de middle ou o mercado de volumes menores aí para que isso não ficar limitado para grandes emissões ou grandes agentes do mercado. Essa é uma curiosidade que é uma das lutas que a BCIA também tá na frente aí. A gente está falando bastante aí dos desafios, né? O Daniel ergueu a mão antes de eu perguntar. Por favor. Não, na verdade, Giane, tem uma pergunta perdida aqui no Perguntas e Respostas que não foi no chat. Então, eu só quis, como tangencia a CR, de repente pode ser o gancho aqui, mas é só para não deixar aqui o Roberto sem resposta. Então, era só para comentar e ver se você quer trazer essa pergunta. Você está lendo a do Roberto. Chegou uma outra aqui da Camila, que acabou de entrar, deixa eu me localizar. Camila Feltrin dos Santos. Poderiam abordar a possibilidade de reestruturar o CRI ou o CRA, prorrogando o prazo, que foi algo que vocês já falaram, substituindo um lastro que na origem é oriundo de partes relacionadas, sendo que o novo lastro não será oriundo de partes relacionadas, se é possível substituir nessa prorrogação lastro,
ou pelo fato de ter parte relacionada na origem da operação, já recairia a vedação da nova resolução? Arley? Olha, a resolução ela não é clara quanto a isso, né? Então nós vamos tentar, na linha do que o Daniel falou, qual era o objetivo, né? Então, se o objetivo era evitar que operações de partes relacionadas ou de grupos econômicos que não fossem do setor imobiliário do agronegócio ou que fossem instituição financeira captassem recursos, isso não existe uma. O CMN não se manifestou a respeito, a CVM não se manifestou a respeito, mas a minha opinião é que sim. A partir do momento que você reestrutura a operação, vamos dar o exemplo que eu acho que é o que mais se enquadra nesse modelo, era um financiamento para a obra e você fez o reembolso. Teoricamente, se eu vou querer prorrogar o prazo dessa oferta e na origem tinha reembolso, eu não posso. Bom, se antes do vencimento eu fizer uma substituição de lastro e deixar aquela CCB ou aquela debênture que era o lastro original que tinha a regra do reembolso e receber os recebíveis que existiam naquele empreendimento como substituição da CCB, então eu troco a CCB, troco a debênture por créditos pulverizados, o novo lastro não tem mais a característica de dívida, consequentemente não tem mais a característica de reembolso, ele é crédito imobiliário por natureza, então eu poderia, no meu entendimento, fazer uma aprovação em assembleia de prorrogação do prazo dessa oferta. Mas volto a dizer, isso não tem uma opinião formal nem de nenhum órgão regulador, é uma interpretação que eu particularmente tenho. E quando me perguntam, essa é a resposta que eu dou. Quer falar, Dani? Pode falar. Eu vou aproveitar então, assim, né, só lembrando, né, assim, a gente teve aí também, né, então tá dentro dos últimos 12 meses aí, né, desse que a gente está falando tanto, né, a resolução 94 da CVM, atualizando, né, a resolução 60, que autoriza então a revolvência dos lastros, né. Então dentro dessa revolvência, o que tá explícito lá, né, é a possibilidade, né, de você trocar o lastro, né? Aí eu mesmo fiz algumas perguntas, né, lá para a CVM e tem alguns limites para isso, tá? Então tem um prazo para poder acontecer, etc. E a resolução 60 também foi colocada assim, a possibilidade de você reabrir uma série com o mesmo lastro, né? Então é dentro disso que está a possibilidade, né? Mas fica um pouco difícil de trocar o lastro, né? Você tem que usar o mesmo lastro e ampliá-lo, né? Então, Mas essa questão ela está mais ligada ao que antes também ficava no limbo da 9514, que foi regulamentado pela 14430 e pela 60, que é a possibilidade formal de substituição de lastro, que antes era uma coisa mal interpretada pelo mercado e pela CVM. A questão da revolvência ficou muito claro, mas e a substituição, que era uma dúvida, também ficou muito claro. Então, a partir do meu entendimento, quando você substitui o lastro, passa a valer a regra dele, não a regra do lastro original, e sim a regra do lastro atual. show. Eu vou trazer a pergunta aqui. Você achou, Giane, a pergunta do Zanré? Não. Eu vou Opa, falar temos então. o Zanré na live. Pô. Não, Eu vou falar aqui, tá? não localizo, Ele por deveria favor. responder a própria pergunta que ele fez, mas tudo Também bem, acho. vamos dar essa sopa para ele. Saindo um pouco do tema, se permitido, gostaria de ouvir os três sobre a criação do CR pela 14.430, conjugado com a Lei Complementar 208 do Plano Federal para a securitização de créditos estatais, vai gerar uma nova massa de oportunidades para as companhias securitizadoras. Eu quero ouvir aí vocês falarem também. Manda ver. Zanré, da gestora Northwest. Assim, acho que a gente tem que separar em dois tópicos, né? Porque eu acho que não é a mesma coisa, né? Quando a gente fala do CR, eu acho que, de novo, a gente introduziu no mercado de capitais brasileiro um produto de securitização muito mais abrangente, que tem uma série de benefícios pelo arcabouço da securitização e que tem tudo, apesar de não ter a isenção fiscal, tem tudo para potencialmente ser um novo instrumento poderoso de alocação de capital, de securitização e captação de recursos. Mas como todo novo produto, né, ele vai passar por uma curva de adesão, né? Entendimento dos investidores. Só para a gente lembrar, né, toda a base instalada de fundos no Brasil hoje não previu o CR no seu regulamento. Então você tem a atualização de regulamentos. Então acho que o CR ele é um produto bastante interessante,
pode se tornar bastante competitivo, tangencia bastante a indústria de FDICs, muito mais do que a indústria de securitização imobiliária ou agrícola. Então, falando do CR, Zanré, eu acho que tem tudo para ser uma nova classe de ativos, a partir do momento que a gente faça mais uso e que a gente tenha uma atualização de toda a base instalada de investidores para permitir e terem interesse em alocação desse tipo de produto. Então, acho que super bacana, dentro da indústria de securitização, com poder de fogo gigante, porque você pode colocar um monte de coisa embaixo de um CR. Acho que só precisa dessa curva de aderência, adesão e atualização das políticas de investimento para ele eventualmente vir a ser mais utilizado, e ele não concorre com a indústria tradicional, acho que ele concorre muito mais com a indústria de FDICs. Tá? Essa seria a minha opinião sobre o tema do CR. Sobre o tema da Lei Complementar 208, aí eu acho que não sei necessariamente se cabe a nós aqui opinar um pouco sobre isso, porque, pelo menos na minha visão, ainda tem muita coisa para ser debatida de como isso vai ser feito e para que isso vai ser feito, mas o que eu acho que a gente pode comentar? O mercado de capitais, os investidores, eles não são ingênuos, eles não vão passar pano, na minha opinião, para uma assimetria de risco-retorno do mercado. Né? Então, assim, se a estratégia de securitização for pensada a mercado e a relação de risco-retorno, né, for adequada, eu acho que, de fato, traz para as empresas públicas ou os estados um novo mecanismo de financiamento. Mas ele, para ser aderente ao mercado, a investidores de mercado, ele vai precisar passar pelo mesmo escrutínio regulatório, pelo mesmo arcabouço jurídico, e vai precisar oferecer a mesma relação de risco-retorno de outros produtos. Então, acho que o CR é uma coisa, a securitização por empresas estatais e governamentais ou estados e municípios é outro objeto, que, de novo, se for bem feito, bem estruturado e oferecer remunerações risco-retorno adequadas, cara, eu acho que o mercado tem apetite para continuar alocando o seu capital em boas operações de securitização. O William Cavalcante Pereira cita aqui os recursos em queda em depósito em caderneta de poupança e, ao mesmo tempo, o impacto no funding da Caixa, que anunciou há pouco tempo redução, aí, mudança do escopo de atuação no crédito imobiliário. Ele quer saber se vocês entendem que isso é um movimento importante que pode gerar oportunidade para operações de CRI. Olha, eu estou nesse mercado há muito tempo. A lei que criou o CRI é de 97, o primeiro CRI de 2001, e quando se criou a lei em 97, a história era: vamos fazer um produto para que o mercado de capitais possa suprir esse excesso de funding que a demanda por funding tem no mercado imobiliário e que hoje é restrito aos limites de poupança. Então, a ideia era de que quando o valor captado no segmento imobiliário fosse maior do que a poupança, esse excedente seria captado via mercado de capitais, operações de CRI lá na 9514. Isso nós estamos falando de 97. E de 97 até hoje, todo ano eu escutava: não, ano que vem vai estourar, ano que vem vai ter captação de mercado imobiliário maior do que a poupança e assim por diante. A verdade é que isso aconteceu este ano. Este ano nós vamos ter pela primeira vez um volume de poupança menor do que o volume de captação para o crédito imobiliário. E sem dúvida nenhuma, isso daí, a ideia original era com esse intuito, então vai favorecer o mercado de capitais, né? Porque você tem mais necessidade de funding do que os recursos de poupança são capazes de financiar. Mas há muitos anos o nosso mercado já não está mais ligado ao recurso de poupança, né? Ele nasceu com essa visão, nasceu com um compulsório regulatório dos mapas de alocação das instituições financeiras, mas hoje nós já não estamos mais vinculados uma coisa à outra. Mas se a pergunta é se tem margem e se agora o espaço é maior para crescimento, sim, né? Principalmente porque os investidores estão cada vez mais, como o Daniel falou, se organizando, aprendendo e buscando papéis desse tipo de produto, né? Então, acho que é um caminho sem volta para o nosso mercado, acho que o crescimento é um caminho sem volta.
Posso discordar? Tá autorizado a discordar aqui na live? Como é que é? Ah, é claro que tá. Então, né, assim, trazendo um pouquinho de outros temas, né, já que a gente está fugindo um pouquinho, assim, mas está dentro de regulação, atualização do mercado, né? A gente teve aí, né, a atualização, a autorização para a Engea fazer securitização, né? E a gente teve também o COI de crédito, né, que também autorizou os bancos e a Caixa a fazer CRI, né? COI de recebível imobiliário, né? É o nome correto, né? Então, se eu tivesse um chute, tá, para dar numa próxima lei que deve sair aí, deveria ser um COI de recebível imobiliário ou um COI de recebível do agronegócio isento, tá? E aí, né, assim, isso daí iria numa mão contra do que a gente está vendo, né? Que eu concordo com o Arlen, né? Tá tendo redução de poupança, etc. E isso incentiva, né, mais oportunidade para CRI, mas todas essas modificações que o governo está fazendo, né? Então, restrição de CRI, CRAV e SMN, aumento da possibilidade de do Engea nas suas práticas de compra e emissão de CRI, inclusive, e compra de recebíveis imobiliários diretamente pela Engea, né, que é a empresa de gestão de ativos, né, e aí, na sequência, né, a criação do COI de recebível imobiliário. Então, eu vejo que parece que tem um movimento contrário, tá? Parece que tem um movimento que não é a favor do mercado, é mais a favor da Fannie Mae brasileira ou da Ginnie Mae brasileira, tá? Mas eu não sou a favor, tá? Só estou falando que eu vejo que tem essa possibilidade, tá? Perfeito, gente. Olha, nosso tempo já passamos até um pouquinho aqui. A gente vai caminhar para o encerramento. Eu vou antes só dar abrir para vocês, evidentemente, mandarem uma outra mensagem sobre securitização e perspectiva para esse mercado. 2 recados. Um primeiro é o que a gente vai ter um curso aqui na Capital Aberto, tudo sobre securitização, nos dias 25 e 26 de novembro, para quem quiser se aprofundar no tema. O outro é um evento na semana que vem do Clube FI, com o apoio da Capital Aberta. Aí eu passo a palavra para o Felipe, já para chamar o pessoal para participar. Sua última mensagem, Felipe. Na sequência, a gente ouve o Arlen e o Daniel, por favor. Felipe, você está no mudo. Você está no mudo. É que eu quase não faço live, eu não estou acostumado, desculpa, tá, gente? Então, a gente em conjunto, né, a ABCIA e o Clube FI, a gente está organizando, né, a Conferência Brasileira de Securitização, a Virgo aí foi a primeira patrocinadora, né, nosso primeiro parceiro para poder apoiar esse evento, né? Então vai ser no dia 7 de novembro, tem aqui um cupom especial para quem está participando da live, tá? Com um desconto aí de R$ 150 para poder comprar como participante o ingresso, tá? Esse tema que a gente tratou aqui, a gente só deu uma raspadinha na unha, tá? Lá a gente vai tratar de temas com profundidade. Então, seja você advogado, estruturador, distribuidor, investidor, agente fiduciário, né? Securitizadora, vem participar com a gente, tá? A Capital Aberto é nosso parceiro de mídia, né? Então, por isso que a gente pôs aqui o cupom especial com o nome do Capital Aberto, né? Então, você se inscrevendo, consegue tirar foto aí, né? Ou depois a gente pode passar um link, né, Giane, para Podemos enviar, sim. Poder pegar esse desconto. Então, assim, é uma primeira iniciativa de discussão técnica do mercado para o mercado, tá? Com um fórum, com as pessoas que estão lá no painel, né? Elas vão expor menos e vão compartilhar mais com as perguntas que vierem, que nem foi hoje, né? Tivemos muitas perguntas hoje. A ideia é ter várias perguntas também e não ser assim, né, um painel que as pessoas só falam, né? Elas ouvem as perguntas e compartilham e falam também conforme as perguntas, tá? Então, agradecer, tá, a todos que estiveram aqui. A gente bateu um recorde aí de 157 pessoas online. Estamos agora com 97, mas depois vai chegar um e-mail para elas também, né? Então, agradecer ao convite, né, que a gente construiu junto aí, tá, Jane? Grato pela possibilidade, né? Dani e Arley, é uma satisfação, tá? Dividir a tela com vocês, né? Quando eu cheguei no mercado, vocês já estavam aqui, né? E é uma honra dividir a tela com vocês, tá? Obrigada, Felipe. Daniel? Acho que, de novo, é nosso papel aqui compartilhar um pouco de conhecimento. É sempre um prazer dividir a tela com os mestres aqui. E
tragam os questionamentos, participem da nossa conferência, podem procurar, acho que Arley, Felipe e eu, a gente é super acessível, pelo menos Felipe e eu tenho certeza, o Arley não sei, mas ele pode comentar, a gente é acessível principalmente no LinkedIn, então podem nos procurar, podem mandar dúvidas, podem pedir para Capital Aberto uma segunda versão dessa live, a gente volta, né, para comentar. Então, um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da nossa visão. E obrigado a todos que seguraram a gente falando aqui quase uma hora. Obrigado pelo convite e obrigado a vocês, participantes. Bom, eu queria agradecer a Capital Aberto pelo convite, o Felipe, dividir aqui o painel com o Felipe e com o Daniel. Sim, também estou super disponível, tá? A Abcia está num momento de crescimento e tem como uma principal missão dela divulgar informação, dividir informação, disseminar conhecimento. Então, dúvidas do mercado, dúvidas individuais, pode direcionar lá no site da Abcia, tem um local para colocar. Acho que se for uma dúvida que ninguém sabe a resposta, nós vamos atrás. A gente tem contato com a CVM, tem contato com o CMN, e a ideia é fazer com que esse mercado cresça e o crédito, e tornar a securitização a principal fonte de captação para o crédito, né? E estamos junto. E reforçar o convite do Felipe para a conferência de securitização. Como ele disse, esse tema que nós abordamos aqui é um dos painéis, apesar do painel falar sobre regulação de uma forma mais ampla, mas vai ter painel sobre insegurança jurídica, vai ter painel sobre os impactos da reforma tributária no segmento imobiliário e do agronegócio, vai ter o lançamento do Guia de Melhores Práticas da Abcia, que a ideia é ajudar muito o mercado com a padronização, né? Estava esses dias discutindo como é que o mercado americano funciona muito bem, e um dos motivos é em função de lá ser tudo muito padronizado, e aqui a gente de padronização não tem nada, então esse guia vem para tentar ajudar. Então é isso, gente, estamos disponível, quem quiser aí pode me procurar. Gente, obrigada novamente a vocês três por terem aceito o convite da Capital Aberta, a todos que nos acompanharam, e até o próximo Capital em Debate. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.